TV Assembleia. Informação com credibilidade. Olá, muito bom dia para você. Bom dia, quarta-feira, 8 de novembro. Reforma trabalhista começa a valer neste sábado. Ideologia de gênero é tema de debate na Assembleia. E a preservação do Rio Araguaia também. Hoje é dia de ação contra o diabetes na casa. Palestras e testes de glicemia estão na programação. Confira também exposição de fotos de obras da AGETOP. Os bastidores da política em Brasília. Confira os destaques da CCJ e da sessão ordinária. Esses e outros assuntos você vê agora. Aqui, no Bom Dia Assembleia. Tramita na Assembleia projeto de autoria do deputado Gustavo Seba que cria a classificação indicativa em exposições e mostras de artes visuais em Goiás. Segundo o deputado, essa é uma forma de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes em diversões públicas adequadas. A audiência pública discute ideologia de gênero na Base Nacional Comum Curricular. O evento foi iniciativa do deputado Francisco Júnior. Tratado pelos críticos da ideia de que os gêneros são, na realidade, construções sociais, essa expressão ideologia de gênero é vista pelos defensores de que não existe apenas o gênero masculino e feminino, mas um espectro que pode ser livremente escolhido pelo indivíduo. Mas, de fato, como a medicina trata este assunto? Na verdade, ainda não existe um consenso. Em medicina, toda vez que se propõe um novo tratamento, a gente estuda os níveis de evidência que vão dizer realmente se tem um benefício. Com a proposta de tratar esse assunto, hoje em discussão na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, uma audiência pública foi realizada aqui na Assembleia Legislativa. A autoria partiu do deputado Francisco Júnior, do PSD, que contou ainda com o apoio dos deputados Cimeison Silveira, do PSC, e Jefferson Rodrigues, do PRB. Recentemente, houve uma grande discussão sobre a inclusão das ideias da ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. Essas ideias, elas foram retiradas do plano, não foram aceitas em nível federal, não foram aceitas em nível estadual, não foram aceitas em níveis municipais, nos diversos planos de educação. Curiosamente, o assunto volta agora na Base Nacional Comum Curricular, que não passa pelas casas parlamentares. Representando a parte jurídica do debate, o advogado Rodrigo Pedroso deixou claro de que na forma como se encontra essa proposta na BNCC é inconstitucional. Ela extrapola a competência da União Federal nesse caso e a própria competência do Ministério da Educação, do MEC, impor uma coisa dessa pelo nível de detalhe, né? Com cartazes com frases sobre esse tema, a maioria presente no debate demonstrou indignação. E se tratando em quem atua na área educacional, essa discussão merece toda a atenção, especialmente do poder público. A posição é bem clara. O campo educacional trata gênero de outra forma. Mulher precisa do mesmo espaço que o homem, precisa ser respeitado. Se existe diversidade de gênero, além dos dois sexos, né, eles precisam ser tratados sem preconceitos e tudo mais. É nessa forma que trata, mas educar alguém a ter o próprio sexo, isso aí para mim é uma coisa absurda e que a educação não trata dessa forma, sabe? Ao final, nós queremos propor uma carta, que nós estamos chamando Carta de Goiânia, ao Congresso Nacional, exigindo que esse documento está sendo elaborado hoje no Ministério da Educação, ele passe pelo Congresso Nacional e dê transparência e que o povo saiba o que está sendo votado, o que vai ser ensinado para os nossos filhos e que a gente aprove ou não. Então é fundamental que haja essa discussão e é esse o intuito dessa audiência pública, dar publicidade a essa discussão que está sendo feita hoje de forma muito sorrateira, muito escondida e é algo muito sério, é algo que afeta diretamente a toda a população brasileira. Outra audiência debateu a preservação do Rio Araguaia.
Foi proposta pelo deputado licenciado e agora secretário estadual Lucas Calil. A crise hídrica em Goiás e o aumento da degradação do ecossistema da bacia do Rio Araguaia são problemas debatidos na Assembleia Legislativa. De acordo com o presidente do Instituto Cidadão Consciente e Participativo, Marcelo Conrado, o poder público, juntamente com a sociedade, precisam assumir suas responsabilidades. O Instituto Cidadão Consciente e Participativo, junto com a Grande Loja Maçônica, lançou aí uma ação, né, que é a Expedição Navegar pela Vida. É um projeto de 3 anos, onde nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos percorrer todos os afluentes do Araguaia e, concomitantemente com isso, nós vamos buscar todas essas informações para colaborar com o poder público, né, com as instituições, para que possa realmente fazer aí um planejamento da gestão hídrica com mais tranquilidade, com mais responsabilidade, e tem como fazer isso e de forma que o agronegócio, os municípios e a sociedade, o ecossistema como um todo, ele seja realmente visto aí de uma forma bem sustentável, bem equilibrada. Diante desse cenário de redução dos volumes de água nos rios goianos, o poder público tem intensificado as ações de fiscalização e de suspensão de outorgas de uso de água, com o propósito de amenizar a situação. Ultimamente nós vimos aí a revogação de quase 50% das outorgas de água do Meia Ponte, que todo mundo sabe está numa situação bastante calamitosa. Portanto, essas audiências têm sido de extrema relevância para o nosso estado. Temos que punir. Vimos recentemente um produtor rural do Vale do Araguaia, ali da região do Araguaia, que foi punido. Inclusive o Ministério Público entrou com uma ação contra ele, que foi provocado por nós cerca de 1 ano atrás, onde muita gente achava que a gente só queria aparecer, que era uma bandeira que a gente estava querendo entrar no meio, e muito pelo contrário. Hoje aqueles que nos criticavam estão nos apoiando e de fato sabem que falta água. A primeira faculdade da Polícia Militar do país está com inscrições abertas para o primeiro vestibular. São 560 vagas distribuídas em 4 cursos. As inscrições são abertas à população e podem ser feitas pelo site faculdadepm.edu.br até às 3 horas do dia 24 deste mês. E a comenda na Bissalum foi entregue pelo deputado Hélio de Souza. Essa comenda faz homenagem a médicos goianos. Eu fui cobrado por colegas médicos para que a gente fizesse uma homenagem para o Dr. Nabi Salum. Ele é um dos símbolos da medicina em Goiás, pioneiro na Faculdade de Medicina, Associação Médica, Sindicato dos Médicos, como secretário de Estado da Saúde, diretor de hospitais importantes aqui em Goiânia, ou seja, tem uma história muito bonita. E aí achamos por bem não só fazer uma homenagem relativa ao Dia do Médico em seu nome, como propor, e tivemos a honra de ser promulgado, uma comenda chamada Comenda Nabi Salum, que agora, anualmente, vai se relembrar esse grande homem e homenagear 5 médicos escolhidos por suas categorias do estado de Goiás. O deputado federal João Campos, que está no 4º mandato seguido, comentou sobre os bastidores da política em Brasília. Nós temos um presidente da República muito fragilizado em função dos processos, das denúncias, do partido que ele faz parte, um partido com muitas pessoas denunciadas e algumas presas. A base do presidente da República, uma base também muito frágil. Primeiro, não é sólida em função exatamente da questão política. Segundo, também não é sólida porque os partidos, parte dos partidos que integram a base do presidente Michel Temer, estão tão vulneráveis do ponto de vista dos processos na Lava Jato quanto o próprio PMDB, não é? Então isso é um momento ruim para o país. Quem sabe a virtude seja o fato do presidente Michel Temer ter consciência de que ele não tem a mínima possibilidade de disputar uma reeleição e aí ele focar nas possíveis reformas. Agora, nós não conseguiremos mesmo assim fazer as reformas na extensão da necessidade da sociedade brasileira. Por quê? Porque o governo é fraco.
não é? Mas é o que resta ao governo, é tentar fazer as reformas. Se fizer, ainda que mitigadas, esse governo poderá lá na frente ter um reconhecimento. A história é reconhecer, olha, foi um governo que, de um momento muito difícil da política brasileira, com muitos processos, corrupção, mas que conseguiu avançar em termos de reformas estruturais, coisa que o PT não fez. O PT, especialmente na época do presidente Lula, tinha um capital político muito grande, mas não quis fazer reformas, as reformas que o Brasil precisa. O presidente Lula queria navegar em águas tranquilas, não é? Então não vou entrar em bola dividida, não vou fazer reformas, vou aproveitar um momento em que a economia mundial está próspera, isso refletiu no Brasil, para me ficar bem com a população. E aí se omitiu, deixou de fazer as coisas importantes para o Brasil. Agora temos um governo que quer fazer, mas está fragilizado, não tem o mesmo capital político que aquele governo tinha. Diante de toda essa polêmica, um momento conturbado, qual a mensagem que tem chegado até os parlamentares do Congresso Federal? Mensagem de cobrança, né? De muita cobrança e de muita advertência para que os deputados o conjunto da política brasileira, quer seja o Congresso, quer seja ministros de Estado, quer seja o presidente da República, possam fazer política de forma limpa, digna, honesta. Eu louvo a Deus porque, apesar de tudo que nós estamos vendo aí, de outro lado a gente percebe que a maioria significativa de senadores, de deputados federais é gente boa, é gente honesta, que faz política com integridade. Se você for pegar efetivamente quantos deputados federais, quantos senadores, quantos ministros de Estado estão sendo investigados em relação ao conjunto do Congresso Nacional, é mínimo. O que significa dizer que a maioria, então, é gente que tem espírito público e que está compromissada com o nosso país, com a nossa gente. Daqui a pouco, aqui no Bom Dia Assembleia, você confere uma entrevista com um advogado trabalhista. Ele vai falar sobre a reforma trabalhista que começa a valer no próximo sábado. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Ligue 141. CVV, a linha da vida. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Bom, e aqui no estúdio do Bom Dia Assembleia, a gente recebe o advogado Murilo Chaves, por sinal até xará, né? Primeiro, muito obrigado pela presença. O Murilo, que é
pertencente ao IGT, o Instituto Goiano de Direito do Trabalho, né? Muito bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia, Murilo, bom dia. Eu que agradeço a presença, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, o nosso assunto é reforma trabalhista, que começa a valer a partir do próximo sábado, dia 11, né? Eu começo lhe perguntando, desde a aprovação lá por volta do mês de abril na Câmara dos Deputados e depois no meio do ano no Senado Federal, eu sempre percebi, isso é uma percepção pessoal, os patrões comemorando muito, as confederações patronais, os sindicatos, as federações, e os trabalhadores, em contrapartida, chiando muito. As centrais sindicais, os sindicatos, as federações, as confederações. Por que essa reforma privilegiou os patrões em detrimento dos empregados? O objetivo da reforma, é claro para todos nós, é a flexibilização de muitos direitos de empregados para que facilite, pelo menos foi isso que o governo falou, facilite para a empresa a contratação, a demissão e para que se fomente o mercado de trabalho, para que crie-se mais vagas de emprego. Esse foi o objetivo que o governo justificou para poder aprovar uma reforma de maneira tão rápida, com pouca discussão. Aliás, foi muito célere, né? Muito célere. A vacatio legis, que é o tempo da aprovação da sanção presidencial até a vigência muito curta, de 120 dias, para uma lei com tamanha repercussão e tamanhas alterações. Então, essa foi a justificativa do governo. Fomentar o mercado, flexibilizar direitos. Realmente, nós vimos lá atrás uma euforia dos empregadores, das centrais sindicais patronais e uma tristeza, uma preocupação exagerada dos empregados, das centrais sindicais também de empregados. Isso mudou? Mudou, com certeza mudou. Nós temos discutido bastante a reforma, eu participei em Brasília de comissão que discutiu a reforma, participei agora de um congresso em Salvador de advocacia trabalhista, em regra de advogados de empregados, de sindicatos de empregados, e todo mundo agora, empregados e empregadores, tem uma preocupação só, a insegurança jurídica que essa reforma traz. Por quê? Como eu disse, é uma reforma ampla que altera mais de 100 pontos da CLT, e uma reforma, infelizmente, mal escrita, mal feita. Porque a pressa da aprovação era tão grande que o texto da reforma, o texto da lei, traz tantos pontos com interpretação dúbia e com interpretação ainda duvidosa, até por parte dos magistrados, que nós não sabemos como o judiciário vai se comportar. Então, agora, como no próximo dia 11, a reforma entra em vigor, a nova CLT estará em vigor, é o momento de deixarmos um pouco as paixões de lado, tanto daqueles que estão preocupados com a reforma, quanto daqueles que estão eufóricos, e esperarmos o comportamento do judiciário, de como essas alterações vão ser colocadas em prática. Agora, doutor Murilo, o senhor citou aí uma questão que chama a atenção, salta aos olhos. Insegurança jurídica? Sem dúvida. Justamente numa reforma assim, causar uma reforma de tanto impacto social, né? Isso. Quando nós tivemos a alteração em 2015 do Código de Processo Civil, nós tivemos um texto discutido por profissionais da área, juízes, magistrados, doutrinadores, uma comissão se formou, essa comissão demorou mais de 4 anos para poder aprovar um texto, e mesmo assim, uma vacatio legis de 1 ano, não de 120 dias, e mesmo assim, depois que o novo CPC entrou em vigor, nós temos pontos de divergência e temos correções a serem feitas. Agora, com a CLT, uma vacatio legis de 120 dias, um texto aprovado de forma rápida, e mal discutido. As audiências públicas em Brasília, uma curiosidade, eram em auditórios para 60 pessoas, sendo que 50 eram membros da comissão. Com clara intenção política na sua avaliação ou nem tanto? Sim, com clara intenção política. Eu acho que o governo precisaria, sou favorável à reforma, penso que o momento econômico talvez não era propício para uma reforma e a discussão não foi feita à altura de uma reforma com tamanho impacto social. Eu particularmente advogo para a empresa. Sou favorável a uma reforma trabalhista, mas não posso me furtar de analisar esse contexto inteiro e a problemática que essa aprovação tão rápida vai trazer a partir do dia 11. Bom, nesses casos de flexibilização e das vantagens para os trabalhadores, me desculpe se eu estiver errado, eu vejo o trabalhador comemorando apenas essa questão de ter meia hora para almoço ali. É muito pouco, né? Eu vejo muitos pontos positivos na reforma, embora a crítica ao texto já tenha sido feita. A instituição, a regulamentação, por exemplo, do trabalho à distância, do home office, que já é para nós... trabalho em casa, né? O trabalho em casa já é uma realidade para nós desde 2005 ou 2006, no serviço público, o Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria-Geral da República já utilizam esse trabalho. Essa regulamentação favorece o empregado. Então, em algumas categorias, certamente a partir do dia 11, empresas vão começar a fomentar também com os empregados esse tipo de trabalho.
A flexibilização das férias, que permite agora que o fracionamento ocorra não mais em 2 parcelas, mas em 3. A depender da categoria profissional, embora seja uma norma de saúde e segurança do trabalho, eu também vejo como vantajoso. E também uma regra nas férias, uma inovação, é que a partir do dia 11, a empresa não pode mais conceder período de férias com antecedência de 48 horas de feriados e finais de semana. Então, essa vai ser a antecedência mínima. Para eu começar a contar um período de férias, eu não vou poder começar a contar, por exemplo, no sábado ou na véspera de um feriado, igual muitas empresas faziam, o que culminava com que o empregado perdesse alguns dias das férias assim. Então, tem essa inovação. Eu vejo a flexibilização, a possibilidade de parcelamento das férias como uma vantagem a depender do caso. Tem a inserção do home office agora na legislação trabalhista que não existia, que eu também vejo como uma vantagem. Tem a negociação coletiva, o negociado sobre o legislado, que se nós analisarmos com o enfraquecimento sindical do Sindicato dos Obreiros, não vai ser uma negociação coletiva tão equiparada, tão igualitária. Mas quando nós tivermos daqui a algum tempo, e eu acredito que isso vai acontecer, sindicatos mais fortes, sindicatos que trabalhem realmente pelo trabalhador e que vão receber as contribuições desses trabalhadores que estarão satisfeitos com o serviço prestado, nós teremos também boas possibilidades de, flexibilizando normas que estão às vezes engessadas na CLT, favorecer o trabalhador. Então são muitos pontos que favorecem, eu penso dessa forma, mas continuo criticando a reforma e a forma de aprovação. Eu penso que deveria ter mais discussão e deveríamos ter um período maior de debates e um período maior depois para adaptar após a sanção. Qual que é o impacto para quem trabalha na iniciativa privada? Então, para quem trabalha na iniciativa privada, o impacto é enorme, porque essa reforma impacta todos aqueles do regime seletista. Então, todos que trabalham hoje na iniciativa privada estão submetidos ao regime seletista. E algumas empresas públicas também. Então, para todo empregado de empresa privada seletista, essa reforma vai impactar diretamente. E para aqueles empregados também de empresa pública de regime seletista, da mesma forma. Doutor Murilo, a gente percebe, inclusive o senhor fez agora, elogiando a questão do negociado, né, do acordo, da convenção, prevalecer sobre a legislação. Isso não é um tanto arriscado, perigoso para a classe trabalhadora? Haja vista aquilo que você acabou de dizer, que os sindicatos patronais, obviamente, são muito mais poderosos, em sua maioria, não todos, mas costumam ser mais poderosos, mais fortes do que um sindicato de trabalhador. A curto prazo, eu penso que essa negociação coletiva prevalecendo sobre a legislação pode ser um risco, pode ser um problema. Mas como eu falei, quando os sindicatos estiverem mais fortalecidos... Quando que vai ser isso? Em 2, 3 anos eu creio que isso vai começar a acontecer. Por quê? Ah, é? O grande gol da reforma, na minha opinião, é o fim da contribuição sindical obrigatória para o sindicato dos empregados. E eu digo por quê? Sindicato se reproduz. E muitos sindicatos hoje são criados com finalidade política e com finalidade arrecadatória. Nós não podemos nos furtar dessa realidade. Quando eu tenho uma contribuição facultativa, optativa, e eu sou um sindicato que mostra trabalho para o trabalhador, mostra serviço ali para o trabalhador, presta serviço, né? Presta serviço, mostra, realmente corre atrás dos interesses dessa categoria, o trabalhador vai se sentir na obrigação e vai ver a necessidade de contribuir para esse sindicato. Eu penso que em alguns anos nós teremos então sindicatos, certamente o número vai ser enxugado nesse período, e em alguns anos nós teremos sindicatos mais fortes. Passando para o lado do sindicato dos empregadores, eles não estão muito preocupados com essa possibilidade do fim da arrecadação, porque tem dinheiro do Sistema S, tem outras fontes de renda que nós sabemos que chegam nos sindicatos dos empregadores. De início, como eu disse, talvez essa negociação fique desequilibrada, mas eu penso que em médio prazo nós teremos sindicatos dos dois lados fortalecidos. Esse é meu desejo, é o desejo de todo mundo. Porque assim a negociação coletiva impede igualdade de empregado e empregador, como eu disse, conseguirá também trazer muitos benefícios para os empregados, com certeza. As convenções coletivas prevalecem, né? Vamos supor, uma convenção coletiva que foi definida aí em junho, em julho, em agosto, elas vão ser cumpridas durante 12 meses, ou nem tanto? Toda convenção coletiva, quando é editada, tem prazo de validade. Então, nós imaginamos... Uma convenção, por exemplo, doutor Murilo, que vai vencer só em fevereiro, março do ano que vem, ela não é atingida ainda pela reforma trabalhista. Não pode ser atingida. Ela tem que ter vigência até o final da convenção, e na próxima negociação coletiva é que vai haver já uma convenção coletiva com base nas novas regras. Ok.
Doutor Murilo Chaves, se faltou alguma pergunta, alguma posição importante? Eu penso que é interessante talvez nós frisarmos também os pontos inconstitucionais que o texto mal discutido trouxe. São vários pontos. No STF já temos 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Duas ADINs já? 2 ADINs questionando vários pontos. Para que nós fiquemos só em um, a reforma trabalhista trouxe um ponto que eu tenho certeza que vai ser derrubado no STF, que ela agora monetiza, estabelece valores pré-fixados para indenizações por dano moral, por exemplo, em caso de acidente de trabalho. E essa indenização é fixada com base no salário do trabalhador. Ou seja, um exemplo rápido, se nós temos uma construção civil, em um elevador, um engenheiro subindo ao lado de um operário, esse elevador cai e os dois vêm a morrer, a indenização do operário seria menor que a do engenheiro, porque o legislador deu um valor diferente à vida das pessoas com base no salário. Já caiu, então, né? Sem sombra de dúvida, penso eu que o STF vai derrubar esse tipo de imposição da lei. E pontos dessa maneira nós temos assim 5, 6, 7, 10. Pode citar mais, por favor. Temos, por exemplo, a lei traz que no caso de acidente de trabalho, o titular exclusivo do direito é o trabalhador. Então nós pensamos que no acidente com morte, a empresa não precisa pagar nenhuma indenização. Seria mais vantajoso a empresa, então, e esse é um exemplo esdrúxulo, que o empregado morresse do que se ele apenas se machucasse. Porque se ele é o titular exclusivo, ele morrer não vai ter mais necessidade de pagamento de indenização. E se ele se machucar, a empresa precisa pagar. Né? Então são diversos pontos dessa forma. Eu vi um advogado que publicou um artigo aí no Jornal Popular, recentemente, acho que no final de semana passado, falando que há erros até de português na nova reforma trabalhista. Concorda ou discorda? Concordo. Erros de português, erros de semântica. Tem palavras, às vezes, que foram incluídas, essa exclusivamente, no caso do titular das indenizações, você percebe perfeitamente que ela foi incluída ali para tentar flexibilizar ou tirar um direito do trabalhador, mas ela trouxe um efeito contrário. Isso é que dá a fazer um texto de maneira tão rápida, tão assodada. Eu penso que nós perdemos uma grande oportunidade de fazer uma revolução na seara trabalhista. Tudo isso é uma imaginação minha. A partir do dia 11 nós saberemos como é que o judiciário vai se comportar e nos próximos 3, 4 anos é que nós saberemos como é que as posições serão firmadas. Mas eu imagino ainda que a reforma deveria ser ampla como foi, mas muito mais bem discutida. Murilo Chaves, membro do IGT, Instituto Goiano do Direito do Trabalho, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios do Bom Dia Assembleia. Muito obrigada pela presença. Bom dia, obrigado. A Assembleia Legislativa promove campanha de combate ao diabetes. Seu Luiz tem 63 anos e descobriu com 26 que estava com diabetes, uma doença crônica na qual o corpo não produz ou não emprega adequadamente a quantidade de glicose no sangue. Desde que descobriu a doença, já são 37 anos de muita dieta e disciplina. O diabetes é uma doença silenciosa e que requer muitos cuidados da pessoa para poder descobrir. Eu descobri, tive uma queda e com essa queda bati minha cabeça, fui para o hospital neurológico e lá também o médico lá fez o teste da glicemia, que é um teste que é necessário para que todos saibam se tem ou não a doença. E foi detectado a minha diabetes. E fui encaminhado ao endocrinologista, que hoje eu faço o tratamento, juntamente com a assistente social que acompanhou e a nutricionista, que é importantíssima, porque ela vai fazer o cardápio das dietas que nós vamos comer, tanto de doces como bolos, tudo de diet, né? E também a nossa alimentação, que é basicamente feita de muitas saladas, né? Muitas coisas cruas para a nossa recomposição do nosso organismo. Tomar um cafezinho é algo tão simples, mas para o seu Luiz nem sempre é simples assim. O seu café é com ou sem açúcar? Sem açúcar. Então hoje vai poder tomar café, seu Luiz? Hoje eu vou poder tomar café sem açúcar. De vez em quando o senhor arrisca no adoçante? Arrisco, perfeitamente, arrisco de vez em quando. Já ficou algum dia com vontade de tomar café porque o estabelecimento que você procurou só tinha café com açúcar? Já, a gente fica com vontade, mas precisa respeitar, né? A dieta, não tomar com açúcar. E agora a gente vai tomar então o nosso cafezinho. Ele sem açúcar ou com adoçante, né, seu Luiz? E eu com açúcar. Isso. Mesmo seguindo a dieta, fazendo atividade física, o servidor público passou por um grande susto. O susto que eu passei foi uma isquemia que deu no meu pé.
é uma doença também que vem do diabetes, né, porque ela é silenciosa. E eu tive esse susto, fiquei 4 dias na UTI, 15 dias no hospital, 4 meses para 5 na cadeira de rodas, mas hoje, graças a Deus, com o tratamento que eu fiz do endocrinologista e também com o angiologista, hoje estou bem. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, hoje no Brasil existem mais de 13 milhões de pessoas com diabetes, o que representa 6,9% da população, e esse número está crescendo. Este endocrinologista explica os sintomas da diabetes tipo 1 e 2, que geralmente são semelhantes. As consequências são as mesmas. O tipo 1 e o tipo 2 têm as mesmas consequências, se expressam pelo aumento da glicose no sangue. Esse aumento da glicose é que envenena as nossas células. Entretanto, o tipo 1 é um tipo mais agressivo, é um tipo 1 que aparece em crianças e cujo tratamento necessita do uso de insulina 3, 4 picadas ao dia, monitoramento glicêmico, ou seja, aquelas medidas de glicemia na ponta do dedo, visitas frequentes ao médico especialista na área. O tipo 2, ele já aparece principalmente na vida adulta. É uma enfermidade mais indolente, ela pode ser controlada no início com medicamentos orais, eventualmente o indivíduo necessita o uso de insulina. Alguns casos podem ser até, eu diria, não diria curado, mas bem controlados com cirurgia bariátrica. Então são doenças diferentes que se manifestam da mesma maneira. Dr. Nelson destaca a obesidade, o sedentarismo e o histórico familiar como fatores principais que podem levar uma pessoa a ser diabética. Se você tem alguém na sua família com diabetes, principalmente parentes do primeiro grau, pai, mãe, irmãos, então você está a risco de desenvolver a diabetes. Ou então, se você estiver acima dos 40 anos, se você estiver com peso acima do normal, se você já tem problema de pressão alta, se o seu colesterol, principalmente uma fração do colesterol que nós chamamos colesterol HDL, estiver baixo e os outros valores estiverem altos, se o seu triglicérides estiver alto, se você tem uma história, se for mulher, tiver uma história obstétrica difícil, teve crianças com peso excessivo, então são pessoas que precisam realmente serem mais observadas, procurarem seu médico para medir a glicemia. E com o intuito de evitar que o número de pessoas com diabetes cresça, no dia 14 de novembro são realizadas diversas atividades em todo o mundo. Aqui na Assembleia Legislativa, a campanha vai acontecer neste dia 8, a partir das 8h30 da manhã, com aferição de pressão e teste de glicemia. E às 9 horas, uma palestra esclarecedora sobre a doença. Tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei do Poder Executivo que cria 6 delegacias especializadas na apuração de 4 modalidades criminosas. Pois é, Sara, são elas: Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais, Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, Delegacia Especializada no Atendimento à Pessoa com Deficiência e a Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso. Essas delegacias serão instaladas nas cidades de Goiânia, Aparecida e Anápolis. Fotos expõem as obras da AGETOP, a Agência Goiana de Transportes e Obras. A exposição é em comemoração aos 18 anos da agência. Construções civis e malhas rodoviárias realizadas em Goiás durante 18 anos. É a mostra Goiás em Obras da AGETOP, Agência Goiana de Transportes e Obras. A exposição apresenta fotos de reforma, ampliação de prédios públicos, implementação, pavimentação, entre outros trabalhos. A mostra Goiás em Obras, que retrata os 18 anos de diversas atividades realizadas pela AGETOP, vai ficar exposta aqui no saguão da Assembleia Legislativa até o próximo dia 14. Confira agora os destaques da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto, que prevê noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas estaduais, foi uma das propostas de autoria parlamentar aprovada pelos integrantes da CCJ.
O projeto da governadoria que dispõe sobre a obrigatoriedade de informação ao Ministério Público de Goiás pelos postos revendedores dos valores cobrados pelo litro do combustível foi aprovado com emenda solicitando também a parceria do PROCON. Agora, além do Ministério Público que fiscalizará, como sempre fez, o PROCON vai ser parceiro também nessa fiscalização. Então, é uma dupla fiscalização. Certamente, né, os donos de posto vão observar mais a maneira que estão fazendo em relação ao aumento, e muitas das vezes aumento abusivo do preço do petróleo. Então, eu acho que esse projeto veio aperfeiçoar e veio melhorar muito a fiscalização. Outra matéria aprovada, só que dessa vez pela rejeição, é a de autoria do deputado Marlúcio Pereira, que solicita o fim do horário de verão aqui no estado de Goiás. A matéria foi relatada pelo deputado Carlos Antônio. Deputado, por que o senhor concedeu parecer contrário a esse projeto? Primeiro é preciso ser dito que a Comissão de Justiça e Redação apenas avalia a constitucionalidade do projeto. O mérito será discutido, evidentemente, em plenário, e aí cabe ao plenário, que é soberano, fazer a sua aprovação. Mas dentro da assessoria jurídica, a mim emprestada pela Procuradoria da Casa, foi dado a mim o relatório pela rejeição. Claro que a discussão será ampla e há uma vontade popular nesse sentido, mas por se tratar de competência da Câmara Federal, é que nós acabamos apresentando o relatório pela rejeição. E veja agora o que de mais importante aconteceu na sessão ordinária. Primeira a ocupar a tribuna, a deputada delegada Adriana Corsi repercutiu o assassinato da adolescente Rafaela Noviski, crime que aconteceu nesta segunda na cidade de Alexânia. Ela destacou que o crime se junta a outros 3 casos recentes de feminicídio no estado e falou sobre os caminhos da luta contra a violência de gênero. Nós precisamos realmente fazer com que a morte dela não seja em vão. E nós precisamos admitir que estamos passando por uma epidemia de violência contra a mulher em Goiás, que se consubstancia em vários atos de violência cotidianos, mas principalmente em feminicídio, que é a expressão mais grave, né, mais extrema dessa violência contra as mulheres, e que infelizmente Goiás tem figurado como um dos estados mais violentos para ser mulher, para ser menina do país e do mundo. Então nós precisamos encarar essa realidade, parar de falar que o mapa da violência está mentindo, parar de falar que não é verdade, que não é feminicídio. A realidade é essa, as autoridades precisam assumir essa responsabilidade e precisamos de agir. Por um lado, eu acredito que nós precisamos estruturar com maior condições as ferramentas que já existem para combater esse crime, as delegacias de proteção à mulher, criar abrigos para as mulheres que sejam protegidas com seus filhos quando forem ameaçados, criar os juizados especiais de atendimento à mulher em todo o estado, porque só existe em Goiânia e mais uma cidade no interior. É requerimento nosso que seja criado pelo menos 10 agora, urgentemente, porque os casos, né, as petições de proteção às mulheres estão demorando muito para serem deferidas e isso causa a morte da mulher que está sendo ameaçada. Nós estamos preparando uma audiência pública onde nós vamos discutir ações das autoridades sobre essa questão do feminicídio e também um ato público aqui em frente à Assembleia para sensibilizar a população. Estamos organizando para o dia 24 agora de novembro mesmo e depois iremos divulgar para que toda a população possa participar, inclusive com direito à voz, tanto da audiência pública como também do ato público aqui em frente. O deputado Carlos Antônio, que preside a Comissão da Criança e Adolescente, se juntou à deputada Adriana e também fez pronunciamento destacando a gravidade do problema. Durante 1 minuto, todos se mantiveram em silêncio no plenário em respeito e solidariedade à família da adolescente. E entre os 7 projetos de lei que começaram a tramitar hoje na Assembleia está a matéria do deputado Jefferson Rodrigues. Ele propõe que profissionais de enfermagem tenham locais apropriados para o descanso no ambiente de trabalho. Para mim não é conveniente, não é justo uma pessoa que trabalha na área de enfermagem dentro de hospitais públicos ou privados, uma pessoa que muitas vezes tem uma carga horária de 36 horas por 12, e muitas vezes essa pessoa ficar dentro ali do hospital e no momento do seu descanso, pelo decorrente este horário de trabalho, a pessoa não tem um local acessível para o seu descanso. Eu vejo que não é conveniente isso, não é justo isso. E motivo pelo qual
nós falamos, nós ouvimos a opinião, a demanda, a necessidade de algumas pessoas que trabalham nessa área e propomos aqui, ouvindo a opinião deles, apresentar esse projeto de lei que eu vejo nada mais do que justo. Confira agora a agenda desta quarta-feira aqui na Assembleia. Daqui a pouco tem sequência o projeto Politizar, realização da Assembleia Legislativa com a UFG. E no saguão interno da casa serão realizadas palestras e testes de glicemia pelo Dia Nacional do Diabetes. Está prevista para as 14h reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. E às 15h a sessão ordinária no plenário Getulino Arteaga. Bom, à noite, às 7h, no auditório Costa Lima, acontece a abertura do 30º encontro da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo. E os nossos parabéns de hoje vai para a cidade de Guarani de Goiás, que completa 51 anos. E o Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui. Uma excelente quarta-feira para você. Um bom dia e até amanhã. TV Assembleia. Informação com credibilidade.